No livro de Lucas, capítulo 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, nós veremos, para dar contexto, do versículo 25 ao versículo 32, nós vamos nos ater ao cântico que está do versículo 29 ao versículo 32. Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. Os irmãos me ouvem bem? Bem? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele que a lhe ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: eis o texto da nossa maior canção. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale com você, que Ele abra o teu coração. Daqui a pouco eu irei me reunir a sua oração, mas faça a sua oração, peça para que Ele fale com você, para que Ele me use presente de mim para isso. Senhor, tenha misericórdia de nós nesta manhã. Fale conosco, Senhor. Permita que a minha voz chegue não só aos ouvidos, mas também ao coração, através do poder do Teu Espírito Santo, da Tua Santa Palavra. Fale conosco. Abra os olhos daqueles que estão cegos. Abra o coração daqueles que têm o seu coração endurecido, fechado, trancado, para a sua glória, Senhor. Console aqueles que precisam ser consolados. Vivifique aqueles que estão dormindo. Traga a luz aonde está escuro, Senhor. Para a sua glória, Senhor, exalte o teu nome nesta manhã. Glorifique o teu nome nesta manhã. Não nos permita tratar com indiferença esse momento. Não nos permita estar alheio, distraídos. Chacoalha-nos, Senhor, nessa manhã. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Policarpo de Esmina é talvez um dos primeiros mártires que mais me encantam o relato do seu martírio. Policarpo é um discípulo dos discípulos de Jesus. Ele, já na idade avançada, sendo, digamos, denunciado pela sua fé, tem todo uma guarda
chega à sua casa para levá-lo ao julgamento, e caso ele não negue a sua fé em Cristo Jesus, será morto. E é curioso que quando esses guardas chegam, os soldados chegam na casa do Policarpo, o que ele faz? Ele tem uma comida, uma janta preparada para eles, convida eles para entrar e diz para eles: ó, comem por aí, fiquem tranquilos, sintam-se à vontade, só me dê um tempo, eu preciso me retirar para orar um pouco. E ele passa, alguns vão dizer, 2 horas orando ali, enquanto os guardas e soldados comem, devido ao cansaço pela viagem, descansam ali. Então é levado ao julgamento, e o que acontece é que dentro do julgamento ele é encorajado a negar a sua fé em Cristo. Considere a sua idade avançada, diziam. Considere isso e renuncie o seu ateísmo. E note, o cristianismo no primeiro século ele era chamado de ateísmo. No primeiro século, enfim, as perseguições, os cristãos eram ateus. Por que eram ateus? Porque não se cria que existiam vários deuses. Se cria que existia apenas um Deus. Ninguém tinha problema se os cristãos cultuassem a Jesus. O problema era cultuar somente a Jesus. Esse era o problema. Então dizem para Policarpo: renuncie a sua fé, diga abaixo os ateus. Então ele aponta o seu dedo para aquela multidão e diz: abaixo os ateus. Dizem para ele: você vai queimar, você vai ser queimado, isso vai ferir a sua carne. Ele diz: de fato o fogo arderá por alguns instantes, mas o fogo eterno durará eternamente. Enfim, ele é queimado. E no momento em que o Policarpo é queimado vivo por crer em Cristo Jesus, o que acontece é que ele não morre imediatamente, ele começa a cantar os salmos. Ele começa a cantar ao Senhor enquanto ele é queimado vivo. No momento de morte, ele canta. Então o soldado, aflito com toda aquela situação, enfia uma espada nele, para que ele morra o mais rápido possível. Parece um assunto mórbido isso, né? Nós estamos em um culto, digamos, de celebração de Natal. E talvez você pense: que assunto mórbido, começar um sermão falando de morte, né? Natal é seu nascimento, parece uma contradição. Natal faz a morte se tornar vida. Recentemente eu tive uma experiência agridoce da vida. Você provavelmente já deve ter passado por esse momento, mas eu acredito que pastores passam por isso mais vezes do que o normal, que é participar de um velório e logo em seguida ter que participar de uma celebração, de uma festa. É um conflito até interno, você fica até confuso. Eu sou triste no momento, chorando com os que choram, e logo em seguida eu preciso virar uma chave e se alegrar com os que se alegram. Mas essa é a vida que nós vivemos, é agridoce. Por isso nós não devemos evitar falar da morte. Não sei, mas para mim não é difícil me concentrar com esse pequeno ameaça de microfonia. Bom, nós estamos em uma série de cânticos da Natividade. Nós estamos no 4º e último sermão dos cânticos da Natividade, e são 4 hinos registrados no livro de Lucas, no capítulo 1 e 2, e eles receberam o nome de cada um desses hinos, desses cânticos, em latim, devido às suas primeiras palavras na versão vulgar, na versão latina. Está difícil os irmãos ouvirem aqui? Dá para ouvir? Se não, tem que encostar o querninho, vai um pouco mais para fora. Enfim, as primeiras palavras dos cânticos são os títulos dados a eles. Então, a Maria diz: magnificado seja o Senhor, então magnificate. Ou benedictus, o sermão que o Bruno Garrido trouxe, e nós vimos semana passada a glória em excelsos. E é como se nós tivéssemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a primeira palavra que nós usamos, ou vamos cantar o hino Cantai ao Senhor, embora o seu nome pudesse ser Salmo 96, nós começamos ele Cantai ao Senhor, então é o Cantai ao Senhor, é a primeira palavra daquele cântico, e a
cântico de Simeão chama-se Nunc Dimittis, ou seja, despede Senhor, é traduzido agora despede Senhor. O que nós vimos até aqui é algo maravilhoso, o Magnificat de Maria louva a Deus não apenas pelo que Deus fez por ela e nela, mas pelo que Ele está fazendo na história. No Benedictus, no Cântico de Zacarias nos mostra que a salvação não nasce do esforço humano, mas da visita misericordiosa de Deus em Cristo. No Glória in Excelsis, nós vimos que o nascimento de Jesus inaugura uma ofensiva contra Satanás, contra a carne, contra o mundo, reconciliando pecadores consigo mesmo, trazendo paz verdadeira entre os homens, entre nós e Deus. Nós estamos então nesse quarto e último cântico. Jesus vai Deus. Quarto e último cântico, Nunc Dimittis, ou despede em paz. E nós iremos caminhar aqui em 3 sessões, em 3 partes, digamos assim, vamos dividir esse cântico. E a primeira que eu quero chamar a sua atenção é a paz de Simeão diante da morte. Observe o versículo 29, o que Simeão canta. Ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão tinha uma promessa, essa promessa é descrita no versículo 26, de que ele não morreria até que visse o Cristo do Senhor. E parece que Simeão passou a sua vida esperando, aguardando o momento do cumprimento dessa promessa, porque ele diz: agora podes despedir em paz. Provavelmente ele tinha a espera de muitos dias, esperava o dia de folga, da sua semana, talvez ele esperasse os dias festivos, os dias das festas do povo de Deus, talvez ele esperasse muitas coisas, mas nesse momento ele usa uma expressão: agora podes. Não como se ele estivesse dando permissão para Deus, para que agora você pode me recolher, pode me levar, pode me despedir em paz, mas reconhecendo que agora ele desfruta do que sempre aguardou. Agora ele está desfrutando do que ele sempre esperou, então ele pode morrer em paz. Observe, Simeão não apenas pode morrer após o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ele, mas ele pode morrer em paz. O que você espera acontecer para poder morrer em paz? Você que hoje talvez não está em paz, o seu coração não se encontra em paz, o que você espera acontecer para poder morrer em paz? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é os cristãos não temerem a morte. Desde garoto isso me chamava a atenção, os relatos de servos de Deus morrendo, o relato de Paulo sabendo que se você for para lá você vai morrer. Ele fala: então eu vou. Paulo dizendo assim: morrer para mim é lucro. Isso sempre chamou a atenção, e eu vi os relatos de cristãos ainda hoje. Eu não sei se você sabe, mas houve uma pesquisa, se não me engano, no século XX, século passado, em que no século XX morreram mais cristãos perseguidos do que a soma de cristãos que morreram perseguidos do século I ao XIX. A perseguição continua aos cristãos, e eu vi relatos de cristãos ainda hoje, na Nigéria, por exemplo, se você tem acompanhado isso, no contexto de perseguição, e que eles não temem a morte. Eles sempre me levam a perguntar: e eu? Será que eu não negaria o Senhor? Será que eu teria coragem de permanecer fiel ao Senhor mesmo diante da morte? Você já teve essa pergunta? Será que eu não negaria se eu estivesse no contexto de perseguição? E aí, por um lado, nós dizemos: não, eu suportaria. Aliás, se nós dizemos: eu não suportaria, eu não conseguiria suportar tamanho sofrimento, nós estamos assumindo que a nossa fé não parece ser uma fé tão firme, tão verdadeira. Mas se por outro lado nós dissermos: não, eu certamente não negarei o Senhor mesmo diante da morte, nós caímos na mesma cidade de Pedro, dizer: não, eu jamais negarei o Senhor. E nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Difícil, não? Parece que a dúvida é impossível de tirar, a não ser que nós sejamos colocados em o mesmo contexto de perseguição. Mas
Permita-me mudar um pouco o seu foco dessa pergunta. O medo da morte, ele revela onde nós colocamos a nossa esperança na vida. O medo da morte hoje raramente aparece como pânico físico. Em nós, muitas vezes se revela um apego excessivo ao controle da sua rotina, há um medo de envelhecer, há uma dificuldade de falar sobre a sua finitude, há uma dificuldade de falar sobre a morte, há uma ansiedade constante de organizar tudo e ter tudo sob o seu controle. Não é medo de morrer amanhã necessariamente, mas é medo de não terminar de viver do jeito que achamos que deveríamos. Talvez a pergunta não seja se nós teríamos coragem de morrer por Cristo em um contexto de perseguição, mas a pergunta mais certeira nessa ocasião agora é: o que hoje nos impede de morrer em paz? O que ainda nos prende a este mundo a ponto de nós não conseguimos dizer nunca de limites? Agora, Senhor, podes despedir do servo em paz. Tenho sido relembrado, despertado novamente ao ouvir um dos álbuns mais aclamados de jazz de um saxofonista chamado John Coltrane. John Coltrane passou por uma experiência religiosa e assumiu o cristianismo em um momento, e ele está tão impactado pelo cristianismo que ele compõe e grava aquilo que seria um dos maiores, principais álbuns de jazz, e eu recomendo que ouçam, chamado I Love Supreme, o Amor Supremo. Há uma releitura desse álbum pela Big Band Jazz Lincoln Center, liderada por Rick Marsalis, e eu recomendo que ouçam também. Vocês não vão gostar, mas é uma recomendação particular. Enfim, é algo maravilhoso. E as canções não foram cantadas são instrumentais, mas as músicas ali são músicas oferecidas a Deus. Ele dedica esse álbum ao Senhor. Ele diz: essa obra é a dedicação ao Senhor, ao Senhor Deus. Ouça a nossa Supremo. O fato é que há um relato, se não me engano, por Os Guinness, de que em uma das apresentações dessa peça, I Love Supreme, há um momento de tamanha êxtase, de tamanha euforia, digamos assim, na sua apresentação musical, que quando acaba e está todo mundo aplaudindo, John Coltrane diz: nunca delites. As palavras do Simeão. Ele diz: agora despede, posso ir agora. Fiz uma brincadeira na chegada da Heloísa. Vamos na porta, quando a Heloísa chegou, eu falei: eu estava ansioso para te ver, eu vi uma foto sua e fiz ali uma coisa de velho, né? Uma apertadinha na bochecha de criança. E aí ela sorriu para mim, uma coisa que é incomum. Ela sorriu. E quando ela sorriu, eu falei: ganha dia, nunca dimites. Agora posso ser levado para o passo. Uma brincadeira, até diria, eu estou aqui feliz, tá? Do sermão de hoje. John Coltrane não permaneceu nos caminhos do Senhor, fez um sincretismo religioso, misturou religiões, tudo isso, uma série de coisas. Enfim, abandonou a sua fé em Cristo. Por que eu coloco tudo isso? O John Coltrane foi uma grande apresentação musical para o humor dessa manhã, seja o sorriso da vida. Mas o que ainda precisa acontecer para que você possa dizer: agora o que esperas? Talvez o seu filho se formar, talvez seus filhos crescerem e cuidarem de si mesmo financeiramente, talvez você sonhe na sua independência. Quando eu finalmente for independente, quando eu tiver o dono do meu nariz, ou talvez quando eu finalmente casar, ou quando o meu casamento que já existe melhorar, ou talvez o sonho da casa própria, ou a aposentadoria tranquila, finalmente eu posso descansar agora, viver a minha aposentadoria colecionando conchas, como diz John Piper. Ou talvez seja a viagem dos seus sonhos. Não, o que leva você a dizer: Senhor, espera um pouquinho mais. Já viu a piada? Senhor, eu não casei ainda, espera um pouquinho mais. Ainda não me despede, porque eu não estou em paz. O
que talvez você possa colocar como resposta a essa pergunta? Talvez a viagem dos sonhos com esses lugares, talvez você tenha uma lista, uns 10 lugares que você não pode deixar de ir antes de morrer. Ou talvez a sua vida finalmente entrar nos trilhos do jargão que nós talvez já usamos, você provavelmente já deve ter ouvido, falando de tal, esse venceu na vida, esse pode morrer em paz. Meus irmãos, essa é a resposta do que você aguarda acontecer, para que possa dizer, agora despede em paz. Essa é a resposta não for Cristo. Então não é apenas um medo da morte que você tem, é uma esperança deslocada, uma esperança no lugar errado. Veja qual é a promessa cumprida que traz paz para Simeão. Em outras palavras, veja qual é o fundamento dessa paz, dessa tranquilidade em relação à morte por Simeão. Versículo 30 diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ver a salvação é o fundamento da paz de Simeão. Simeão tinha, como já disse, recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Isso está no versículo 26. E aqui ele diz que ele viu a tua salvação. No versículo 26, a promessa de que ele não morreria sem que antes tivesse visto o Cristo do Senhor. Aqui ele diz: meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, a salvação é o Cristo do Senhor. A salvação é uma pessoa. Simeão não pega nos braços um bebê e vê um bebê. Simeão vê a salvação de Deus. E por que ele fala em termos de salvação? Por que ele usa essa expressão, meus olhos viram a tua salvação? Salvação de quê? Note que Simeão diz no versículo 29, ele diz: podes despedir em paz. E a palavra despedir aqui é soltar, é libertar, é absolver alguém acusado de um crime e libertá-lo. Essa era a maior necessidade de Simeão. Ele se vê como um pecador que precisa ser absolvido. Simeão não pode ser despedido em paz, porque ele teve uma carreira de sucesso, mas porque ele viu a salvação, ele viu Cristo. A segurança de Simeão, a paz de Simeão, não se dá por ele ser justo e piedoso. Embora o versículo 25, ao descrever Simeão, diz que Simeão era um homem justo e piedoso. E observe, Simeão não se dá ao coração em paz em relação à morte, porque ele é um homem justo e piedoso. A segurança e a paz de Simeão está porque ele viu a salvação, porque ele viu Cristo. E isso é muito contrário àquela pergunta que você em algum momento deve ter ouvido, de que se Jesus vier agora buscar a sua igreja, você está preparado? E quando você ouve essa pergunta, a primeira coisa que você faz é um monte de conta na sua cabeça, baseado no quão justo e piedoso você é, para saber se você vai passar na porta estreita do céu. Mas observe, Simeão é um homem justo e piedoso, mas ele não diz: eu posso morrer em paz, porque sou um homem justo e piedoso. Ele diz: eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele viu a Cristo. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã: nada que a morte pode tirar pode ser fundamento de paz diante da morte. Repito, nada que a morte pode tirar de você pode ser fundamento de paz diante da morte. Em outras palavras, se algo pode ser perdido no momento da morte, então isso nunca poderia e nunca poderá nos despedir em paz. Então eu repito a pergunta: o que você ainda espera acontecer para que você possa dizer: agora despede em paz este teu servo? O seu filho formado não pode lhe dar paz diante da morte. Um casamento melhor ou finalmente um casamento não pode produzir isso. Fazer a sua viagem dos sonhos não pode fazer isso. Conseguir o topo da sua carreira não pode produzir isso. Vencer na vida segundo os padrões do que nós ouvimos não pode fazer isso. Todas essas coisas terminam exatamente aonde a pergunta começa, termina na morte. Acabou. Então Simeão não se vê como alguém que completou uma lista de conquistas.
mas como alguém que precisa ser perdoado, precisa ser absolvido. A maior necessidade de Simeão não é viver mais, não é conquistar alguma coisa, mas é ser perdoado. E é por isso que Simeão chama Jesus de salvação, porque diante da morte a pergunta não é: o que será que eu fiz da minha vida? Será que minha vida vai ter sucesso? Mas a pergunta é: o que Deus fará com os meus pecados? Nós dizemos: esse venceu na vida, esse pode morrer em paz, mas em paz com o quê? Em paz com o trabalho? Em paz com a sua família? Em paz com seus filhos? Com seus sonhos? Ou em paz com Deus? Como diz o pastor Júlio Clay Santos, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Quem confia em Cristo Jesus, quem vê em Cristo Jesus a salvação, não precisa negar a existência da morte. Já viu esse cristão que fala assim: e não sei o que, morrer, não morrer, pelo amor de Deus. E ele bate na mesa, bate na madeira. Quem confia em Cristo não precisa negar a morte, nem precisa fingir que ela não existe. Quem confia em Cristo não precisa disso, porque Cristo enfrentou a morte primeiro. A obra de Cristo, meus irmãos, trata com medo da morte no crente. Por isso cristãos não temem a morte. Por isso cristãos podem estar diante de uma fogueira e não negar o Senhor, porque a obra de Cristo trata o medo da morte, substituindo o pecador, não apenas consolando o pecador. Ele também consola, mas é mais do que isso. Ela faz o cristianismo, Cristo, a obra de Cristo trata a nossa vida da morte como um substituto. Cristo viveu uma vida que nós não conseguimos viver, não santamente. Ele morreu a morte que nós merecíamos, ter a morte eterna. E se você disser agora: não, eu vou morrer por mim mesmo, eu posso morrer, eu vou morrer para a minha família, você teria que morrer eternamente, ainda assim você não pagaria o preço dos seus pecados, nem dos seus. Mas Cristo, porque o seu sacrifício, a sua morte substitutiva em nosso lugar, morreu, e o seu sacrifício, a sua vida é santa, é perfeita, a ira de Deus foi satisfeita. Então Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, para garantir a nós que a morte não é o fim. Jesus roubou a chave da morte. Jesus tomou, roubou não, Jesus tomou a chave da morte. Por isso, meus irmãos, a morte deixa de ser um juiz para nós e passa a ser uma porta, passa a ser, como já disse, como um carro que nos leva onde nós queremos ir. Ninguém entra no seu carro e depois chega e diz assim: como eu parei nesse lugar? O carro é só um meio para nos levar onde nós queremos ir. Ver o nosso Cristo, ver a salvação. Simeão pode dizer agora que esperes, porque Cristo já disse: está consumado. Cristo já disse: está consumado. O descanso de Simeão só é possível porque Cristo agonizou na cruz. Simeão pode morrer em paz, porque Cristo entrou na morte, Cristo venceu a morte, e só quem confia em um Salvador que morreu pode morrer sem medo. Então Simeão, meus irmãos, ele não perde o medo da morte porque se tornou um homem mais corajoso. Talvez vocês, homens, talvez nós sejamos tentados a: não posso temer a morte, eu não posso temer a morte, eu preciso ser um homem mais corajoso. De fato, você precisa. Mas observe, Simeão não perde o medo da morte porque se tornou um homem mais corajoso. Ele perde o medo da morte porque ele segura nos braços aquele que veio morrer no seu lugar. A nossa paz, meus irmãos, diante da morte, não nasce das nossas boas obras, mas da obra perfeita de Cristo. O cristão não diz: agora eu posso morrer, porque ele fez a conta e viu que ele está pronto. O cristão diz: eu posso morrer, porque Cristo já fez tudo o que precisa ser feito. Eu não preciso mais temer a morte. A morte não é fim, a morte não dá para palavra. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou. Mas observe, o texto continua. O que o texto vai fazer aqui é uma descrição da natureza dessa salvação que Simeão veio. Simeão viu a tua salvação, e ele vai descrever essa salvação. Ele vai dizer, primeiro, que essa salvação
ela foi preparada por Deus. Observe esse termo diz, a qual preparaste. Salvação que Simeão vê é uma salvação a qual Deus preparou. Deus, o Senhor, o soberano Senhor, o Senhor da história. Permita-me fazer esse parênteses. Há muitas leituras que se fazem da história do mundo. Há muitas leituras que se fazem da história do mundo. Análises feitas da história do mundo em professores oprimidos, por exemplo. Mas boa parte delas, sua maioria, analisa a história do mundo a parte de uma realidade de que Deus é o Senhor da história. E que o Senhor da história está conduzindo, sustentando todas as coisas pela palavra do Senhor. Por isso, ouça, meus irmãos, Deus, o Senhor da história, Ele estava preparando, Ele estava conduzindo desde a criação, desde o primeiro dia da criação. Deus estava conduzindo a história, estava conduzindo todas as coisas para a revelação da salvação, para a revelação de Cristo. E como que Ele fez isso? Ele fez isso de diversas maneiras, mas deixe-me citar algumas delas. Ele fez isso enviando profetas, enviando profecias, promessas. Ele disse, desde Gênesis 3,15, de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele enviou profecias e mais profecias, dizendo, ele estava preparando todas as coisas para a chegada desse Messias. Algo que mexe com o meu coração é o fato do Salmo 22, relatar, descrever a morte de alguém por crucificação, muitos anos antes de existir a crucificação. Profeticamente, o salmista escreve o Salmo 22, apontando, preparando o caminho, preparando para a chegada, para a revelação de Cristo, a salvação. Deus preparou as coisas, preparou tudo, preparou essa salvação, preservando a genealogia de Cristo. Muitas e muitas vezes o povo tentou se misturar com outros povos, e a genealogia de Jesus se perderia a promessa que havia sido feita a Abraão, que o seu descendente se abençoaria. Poderia ter se perdido, mas Deus preservou o seu povo. Deus preparou todas as coisas, dando leis que revelam, que ensinam a nós o significado da salvação. Deus preparou, nos enviando João Batista, que veio preparar o caminho. O ponto é que toda a história existe, meus irmãos, para esse fim. Gosto desse exemplo, permita-me citar mais uma vez, devido à presença de alguns, talvez não tenham ouvido ainda, talvez você não tenha assistido, mas recomendo. A série inteira não, olha o primeiro episódio, vale, a série toda, só o primeiro episódio, de Jesus. O primeiro episódio é interessantíssimo, porque você não sabe nada da série, você começa a ver o relato de 4 famílias, e não tem nada a ver com o outro. Cada um está vivendo a sua vida, cada um com o seu problema, cada um com a sua realidade. E no final do episódio, o autor, esqueci agora, o diretor do texto mostra aonde está a relação dessas 4 famílias. No final do episódio, no primeiro episódio, diz isso. Presta atenção, existem muitas coisas acontecendo. Na história houveram muitas coisas. Houve a guerra no Paraguai, houve a Segunda Guerra Mundial, houve descobrimento disso, daquilo, avanço tecnológico, e parece que essas coisas são todas desconexas, parece que está tudo solto, mas todas essas coisas não estão ali no vácuo. Deus está conduzindo a história para o mesmo fim, a história da redenção. Por isso, tem muito me chamar a sua atenção. Você existe para essa salvação. Você existe por causa dessa salvação em Cristo. É por isso que você existe. É por isso que Deus te criou. E você pode, de fato, viver o enredo da sua vida fazendo uma série de coisas. Mas não perca de vista que todas essas coisas são secundárias. Você pode, de fato, sonhar e planejar e cuidar do seu filho. Você pode planejar, de fato, a sua carreira profissional. Você pode fazer uma série de coisas. Mas não perca de vista de que nenhuma dessas coisas traz paz no seu coração. Porque você não foi criado, sobretudo, para essas coisas. Você foi criado para a salvação.
Por isso seu coração não descansa, a não ser se descansa em Cristo. Como diz Agostinho, uma frase, aquela frase mais famosa de Agostinho: fizeste-nos a ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Você foi feito para Deus, para a glória de Deus, para viver para Deus, para reconhecer Cristo como seu Salvador. E por isso seu coração não descansa em nada a não ser em Cristo Jesus. Essa salvação foi preparada por Deus, o Senhor da história. Mas a segunda descrição que faço é que essa salvação, ela é para todos os povos. Ela é também para você. Ele diz que essa salvação foi preparada diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Permita inverter a lógica, a ordem. Primeiro, referenciar aqui para a glória do teu povo de Israel. Jesus, a salvação, veio para a glória do teu povo de Israel. Em outras palavras, Jesus é a glória do povo, do teu povo de Israel, porque Ele é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e profetas. A glória aqui remete ao privilégio de Israel ser o canal pelo qual a salvação chega ao mundo. E isso é um privilégio de fato. Embora Cristo diga que não há privilégio daqueles que creem. Então Jesus, sendo judeu, o Messias prometido, é a expressão máxima da glória de Israel. Ou seja, a glória não está em Israel, mas em Jesus. Mas a salvação também é luz para a revelação aos gentios. Ela é para todos os povos. Embora Jesus descenda do povo judeu, Ele não é apenas o Messias, o rei dos judeus. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é a luz para a revelação aos gentios. Jesus veio como uma luz que revela, que mostra o caminho, que esclarece as coisas para os gentios. Ele mostra quem Deus é para nós. Gentios somos nós, aqueles que não são judeus. Ele revela quem Deus é para nós. Ele revela qual é a verdade. Ele revela qual é, permita ser redundante, a verdade verdadeira. E como nós podemos viver diante dessa verdade. Note o contraste aqui, meus irmãos, com a mentalidade moderna. Simeão não diz: agora despede em paz, porque agora eu vi a minha família restaurada, porque agora os meus projetos se cumpriram. Ele diz: agora eu vi a sua salvação preparada diante de todos os povos. O medo da morte, meus irmãos, cresce quando a vida é medida por realizações pessoais. Não se trata aqui nem mesmo da salvação pessoal apenas de Simeão, mas o reconhecimento de que toda a história, toda a obra da redenção foi planejada por Deus. Eu vou avançar um pouco mais. Talvez você está ouvindo tudo isso e você vê talvez a convite de alguém, ou vê que tem sido um ato, e você não vê a hora de começar os bloqueios, os nomes de pé. Você está com fome, ou talvez só esteja distraído mesmo. Então você está ouvindo essa pregação, esse sermão, e você tem percebido que essa salvação não é tão preciosa assim para você como você gostaria. Mas observe que Simeão só pôde ver Cristo dessa forma, como o seu Salvador. Ele só pôde ver Jesus melhor do que até os pais de Jesus, porque o texto vai mostrar que o Espírito Santo estava sobre ele. Foi o Espírito Santo que revelou-nos. Há uma ênfase aqui, a presença do Espírito Santo, para que todos nós percebamos que esse cântico de Simeão não é um cântico de alguém aventureiro, de alguém que apenas está emocionado, mas inspirado pelo Espírito. O Espírito gerou isso a ele. Por isso, peça ao Senhor. Você que é cristão, peça para que Ele te fortaleça. Peça para que Ele se revele como o bem mais precioso para você. Talvez você creia em Cristo, mas você ainda vive adiando o seu descanso, aguardando alguma outra coisa acontecer para finalmente desfrutar de paz no seu coração.
Você ainda talvez viva dizendo que no fundo do coração, Senhor, é só mais isso, e aí depois você pode despedir em paz. Talvez você esteja tentando viver de uma forma fiel para merecer a paz, enquanto o Evangelho nos é dado e nos chama a viver em fidelidade, porque nós já fomos reconciliados através da morte de Cristo. Meus irmãos, os cristãos, eles têm a pergunta do início: será que eu desfrutaria? Os cristãos não aprendem a morrer em paz quando estão no leito de morte. Eles aprendem isso todos os dias, quando soltam os seus ídolos, quando abandonam os seus ídolos, e reaprende a esperar, a descansar tudo em Cristo Jesus. Você cristão, confesse as suas esperanças nos lugares errados. Talvez o seu anseio, sua inquietação, o seu coração inquieto, é porque você está se afogando e tentando se apoiar em uma folha de papel, algo finito, algo que acaba. Abandone esses ídolos. Você não diz: agora posso descansar porque você está pronto. Você diz: eu posso descansar porque Cristo já terminou a sua obra. Permita-me dirigir a você que não é cristão, ou a você que pensa que é cristão, mas não é. 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento, e talvez seja por isso que você não se deleita no Senhor. E eu não posso dar aqui uma falsa segurança de salvação quando ela não existe. Uma das coisas mais terríveis que uma igreja pode fazer é dar a alguém uma falsa sensação de salvação, de estar seguro, para tentar ganhar e manter aquela pessoa presente. Mas é bem possível que você não colocou a sua fé em Cristo e apenas caiu em uma cilada de confiar. Isso foi alertado hoje. A gente não deve confiar no inimigo. Talvez os seus olhos ainda estão cegos, os olhos do seu entendimento ainda estejam cegos. Mas ouça atentamente: o mesmo Espírito que estava sobre Simeão é o mesmo Espírito que está presente aqui, e é o mesmo Espírito que pode abrir os olhos do seu coração e fazer ver a glória de Deus na face de Cristo. Ele pode abrir os seus olhos, veja a sua necessidade de salvação e creia. Talvez hoje você está percebendo que você sempre esteve correndo atrás de algo que nunca chegou a te dar um descanso de verdade. Talvez você diga: quando eu chegar lá, quando eu conseguir isso, quando for aquilo, quando eu conquistar isso, quando tudo estiver resolvido. E sim, mas o Evangelho não te convida a correr mais, a conseguir algo mais. Ele te convida a abandonar todas essas coisas. Ele te convida a olhar, a ver a salvação, a ver o Cristo do Senhor. Meu amigo e minha amiga, isso não veio apenas para melhorar a sua vida antes da morte. Ele veio tratar aquilo que te impediria de morrer em paz, a sua insegurança. E essa segurança se dá que você ainda confia em você mesmo, em sua capacidade de merecer o céu. Por isso, esse coração aflito. Mas Jesus viveu a vida que você não viveu. Ele morreu a morte que você merecia. Ele ressuscitou para garantir que a morte não tem a última palavra. E hoje para você não precisa dizer agora despede. Antes disso, você precisa dizer: Senhor, eu preciso de salvação. Eu preciso de Ti. Eu preciso ver o quão pecador eu sou, o quão perdão eu preciso. Que só o Senhor pode fazer esse perdão para mim. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Arrependa-se, creia no Evangelho. Nascimento de Jesus é o prelúdio. Natal é o prelúdio.
Permita-me terminar com uma citação de uma obra composta em 1847. Não vou nem esquecer de citar o seu nome em latim. Mas uma obra excelente, diz: meia-noite cristãos, é a hora solene em que o homem Deus desceu até nós para apagar a mancha do pecado original e deter a ira de seu Pai. O mundo inteiro estremece de esperança nesta noite que lhe dá o Salvador. Para nós hoje, nesta manhã, e para alguns de vocês que ainda não têm, lhe dá o Salvador. Povos, ajoelhai-vos, esperai vossa libertação. Natal, Natal, eis o Redentor. O Redentor rompeu todos os grilhões, a terra é livre e o céu se abriu. Ele vê o irmão onde havia apenas um escravo. Ele vê o irmão, um amigo, onde havia apenas um escravo. O amor une aqueles que o feto havia acorrentado. Quem lhe dirá o nosso reconhecimento? É por todos nós que ele nasceu, sofreu e morreu. Povos, levantai-vos, cantai vossa libertação. Natal, cantemos o Redentor. Feche seus olhos, nos orar. Senhor, que nós cantemos as canções, não só as notas que saem da nossa boca, dos nossos instrumentos, mas que cada passo que nós dermos seja dado no ritmo da graça e do louvor ao Senhor. Seja um passo certo, um DPM certo, pela palavra dita esteja em harmonia, rimando com a tua santa palavra. Que a expressão seja a interpretação, aliás, seja a realidade do nosso coração exultante no Senhor. Ah, Senhor, que nós celebremos hoje o nascimento, reconhecendo que Ele nos é suficiente para dizer ao Senhor: podes despedir em paz as pessoas. E aqueles que têm se sentido aprisionados pelos seus anseios, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, em vez de lidar com tudo isso para a glória do Senhor, tem que estar ansioso, preocupado, aflito. Possa descansar todas as suas obras do Senhor Jesus, se deleitar na realidade de tua vida, morte e ressurreição. Abre os olhos dos corações aqui, Senhor, endurecidos. Faça teu milagre, Senhor. Pela salvação. Que todos nós aqui hoje, com os nossos olhos fechados, orando ao Senhor, possamos ver a tua salvação. Nos maravilhar contigo. Celebrar o fato dos que devem ser escravos, dos discípulos, dos